Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Tô aqui de novo. Aliás, eu comecei 2023 empolgada. Acho que aquela paradinha ou aquela desacelerada que eu dei nas lives no final de 2022, 2023 eu comecei com tudo, né? E assim, dei aula essa semana, terça e quarta. Hoje tem live. Semana que vem tem duas lives na semana que vem, mas depois eu conto pra vocês. Hoje eu vim aqui, a Josi daqui a pouco tá entrando também, e a gente vai conversar sobre rotulagem. Sim, nós vamos falar de rotulagem ainda de novo por enquanto, mas hoje a gente vai falar de rotulagem sob um aspecto diferente. Há 2 semanas atrás a gente conversou com a Marina e a gente falou sobre o desafio da redução de sódio, muito motivada nos últimos tempos pela questão das novas legislações de rotulagem nutricional. Na semana passada nós conversamos com a fofa da Pri, a Nutri, que falou com a gente sobre a questão do quanto é importante a rotulagem trazer informação para o consumidor de alimentos. E hoje a gente convidou, já vou chamar a Josi aqui, hoje a gente convidou o Antônio, que é o diretor da Obá Design de Embalagens, e ele vai contar pra gente criativos, da parte criativa aí de design de embalagem. Desafios que esse pessoal vive aí para dar conta da nossa. Seu ventilador está barulhento. Hã? Seu ventilador está barulhento. Vou desligar, só um pouquinho. É Diga! pra ter efeitos assim também. Eu tô vendo, tá parecendo que você tá assim nas dunas lá do Nordeste, sabe? Fechou, Carol. Lá em Melhorou. Chapecó tá 32 graus, assim, ó. Ai, que ciúmes que eu tô. Porque aqui não tá muito quente. Eu tô até com a mão gelada. E nem é nervoso, porque eu sou sem vergonha pra conversar com você. Oi, Antônio. Dá uma olhadinha na sua tela se o microfoninho tá desligado, se o áudio tá desligado do seu celular. Não ainda. A gente fez um teste e tá tão bonito o cenário dele, cheio de embalagem atrás, olha. Agora eu tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Agora sim. Olha que lindo o cenário dele, Josi. Nós estamos aqui com um negócio, livro, eu sei, e tudo das embalagens. Agora estamos com inveja, né? Não estou ouvindo de novo. Melhora. Agora sim. Funcionar? Não, tá ruim. Será que tá encostando o microfone? Mas você sabe que até agora eu tava ouvindo melhor. Agora tá te ouvindo. Não sei. Será que se eu sair e tentar entrar? Foi, foi, Foi? foi. Muito bem, muito bem. Acontece, é assim mesmo. A Cláudia tá dizendo que a Ubá é linda. Eu também sou super fã, Cláudia. Sou suspeita, assim, porque eu já trabalhei em empresas e sou consultora em empresas onde a Ubá é responsável por criar as embalagens e, assim, é de tirar o chapéu, realmente. Seja muito Obrigado. bem-vindo no nosso bate-papo. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite. Eu sei que você ficou com frio na espinha, com duas mulheres muito questionadoras. Ele falou para mim: você vai me colocar em situação difícil. Eu falei: não, pode falar o que quiser, do jeito que quiser. A minha turma gosta de bagunça e é bate-papo mesmo para você contar para a gente um pouco de como que é do outro lado da mesa, né, Antônio? É esse desafio que você está vivendo junto com a gente, né? Sempre viu. 15 anos, né? Eu falo assim, 15 anos vivendo esse desafio. É um desafio gostoso. Sim, Chegar lá no todo dia é final é, né, gostoso. Josi? Conta pra nós, então, como é que nasceu a empresa? Como é que você entrou nessa área aí de rótulo? Vamos lá.
A Robato tem 15 anos de mercado, né? Hoje a gente atende cerca de 500 empresas anualmente. Temos no mercado aí mais de 50 mil embalagens. E ao longo desses 15 anos, a gente passou por muitas transformações, né? Até de tecnologia, de envolvimento, pessoas, etc. Mas, por incrível que pareça, eu tenho a maioria dos clientes, dos clientes que estavam comigo há 15 anos atrás, né? E a evolução dentro dos próprios clientes. É muito legal. A gente surgiu, eu sou formado em design, né? Vou falar assim, o meu sócio surgiu de uma brincadeira de escola mesmo, do profissionalizante, e foi transformando em design de embalagem. O primeiro cliente nosso foi o supermercado Verde Mar, que abriu muita porta para a gente, abriu muito clientes. E as coisas foram acontecendo, foram se transformando e fomos aproveitando as oportunidades, né? Vendo as dores do mercado, vendo o sentido que cada um tinha mais necessidade. E acabou, vamos falar assim, não acabou não, né? Começou muito bem com o Verde Mar e hoje a gente está aí no mercado há 15 anos. Uma equipe bem legal que trabalha com a gente também. A gente tem cerca de 30 pessoas junto. Enfim, é um pouquinho da história, né? Da história. E no começo a gente vendia muito desenho, né? É legal falar isso. Hoje a gente vende mais estratégia do que o desenho. Isso é bem legal, essa construção. Esses anos são muito A gratificantes olhar para Josi trás e ver essa talvez não história. saiba, o Antônio, e outras pessoas que estão aqui conosco também não. A Josi é de Santa Catarina. A Verde Mar, Josi, é uma rede de supermercados. Ela é só de Minas, né, Antônio? É uma rede de supermercados Minas, mineira, só de uma Minas. rede bem bacana. E os mercados são muito organizados. Eu não sei como está hoje, mas lembra um pouco o Zafari, na época que eu ia mais para o sul. Então tem um perfil bem parecido. E a Obá, ela faz embalagem tanto para alimento como para outros produtos também. Tem para produto de higiene pessoal, né? Já embalamos pé de alface, meia, já embalamos sapato, forno, ar-condicionado, certo? Já temos E embalagem tudo tem bastante diversificada no legislação, né, mercado. Antônio? Mas eu posso falar, tem, vou falar assim, Aham. uns 70% é alimento, né? Hoje o escritório 70%. O mercado pet hoje está muito forte, a gente tem muitos clientes de pet, mas a maioria é o varejista mesmo. Eu atendo muito a rede de supermercado, né? Então acaba que Mas, o envolvimento maior é por no exemplo, quando a varejista gente fala mesmo. em produto de higiene pessoal, existe legislação que regulamenta a rotulagem disso também. Todos, Além da do tem consumidor, todos né? os setores E elas são todos os setores têm complicadas legislação. como a nossa de alimentos também? É uma interpretação, né? Vamos falar, no Brasil, a gente interpretação da legislação e cada fiscal, eu julgo assim, vamos falar assim, não é cada fiscal, a gente tem uma interpretação diferente de um do outro, né? Então isso dificulta a comunicação. Mas o alimento é um pouco mais rígido, talvez, né? No meu ponto de vista, né? Do que o cosmético, do que o próprio mundo E aí você animal, falou uma etc. palavra que O eu acho que é alimento. a chave na questão da rotulagem, é a comunicação, que a gente tem batido muito nisso, né, Josi? A principal forma da indústria de alimentos e dos outros produtos que vocês embalam também, né? Se comunicar com o consumidor é o rótulo. Eu acho que é a primeira comunicação ali. Muitas das empresas é, o, é o único modo de comunicação que ela tem, né? Ela, na verdade, eu tenho um porte de uma média pequena empresa, ela não investe em mídia, não investe em publicidade, ela tem a embalagem como único meio de comunicação, né? Essa nova legislação que está acontecendo agora, como eu considero ela de uma forma positiva, para deixar mais claro os dizeres do alimento, né? Da alimentação. É uma forma de comunicar, né? Então a gente tem que achar uma saída de deixar isso mais leve, né? E vocês entenderam aí na Oba... Ô, Josi, você me interrompe, se você deixar, você sabe que eu vou, né? Não, tô É, compartilhando a nossa live aí com todo mundo, porque é um assunto super relevante. E tô aqui ouvindo. e você
Vocês na UBA, quando vocês viram a primeira vez essa nova legislação e que vocês começaram a ter contato, que vocês viram que, assim, de certa forma, ele limita o lado criativo, né, Antônio? Porque, assim, a tabela nutricional tem que ter fundo branco e escrito em preto. Então, às vezes, você faz todo um trabalho de desenvolver um design de embalagem com uma identidade única, exclusiva, e aí vem aquele contraste enorme. Eu acho que para quem é muito ligado ao visual, ao design, talvez isso num primeiro momento possa ter sido impactante. Aí tá lá tudo bonitinho, o painel frontal, aquela lupa preta esquisita. Como que foi isso para sua equipe, para os seus profissionais, para a gente que nem é tão ligado assim, né? A gente se liga mais na outra parte. Para a gente foi impactante. E para vocês, como foi isso num primeiro momento? Antes dele responder, eu quero falar assim, ó, que acho que o maior impacto que as pessoas falam para mim, Josi vai ficar tão maior assim, vai ocupar toda essa área mesmo do painel. Acho que as pessoas, elas só se dão conta do tamanho, né? Quando mudou a legislação, quando elas tentam colocar e dizem assim, Josi, mas ficou tão grande, é isso mesmo, tá certo. É uma das coisas que a gente mais vê as pessoas se surpreendendo. E a legislação foi publicada em 2020. Como que também, aliada à pergunta da Carol, mais uma aí para ti, quando que você percebeu os clientes batendo na porta e te perguntando, vamos fazer alteração, vamos fazer essa mudança? Como foi esse processo? Porque tá fechando aí quase 2 anos, né, da publicação da legislação. Vamos lá. Como que a gente recebeu, vamos falar assim, eu tento passar para a equipe os desafios de uma forma mais leve, né? Feliz com a legislação, eu como vou falar com fiquei não, certo? Eu acho que esse trabalhado sem o engessar do processo, né? A gente tem tantas variáveis no meio do caminho que a gente tem dúvidas, né? De como lidar, como aceitar. O pessoal do P&D das empresas estão com dúvida ainda. Estão felizes ou não. Mas a gente encarou o desafio como uma outra oportunidade, né? Eu gosto de enxergar esse lado do projeto. Falando sincero, Carol, a minha equipe não recebeu assim assustada, não. Acho que a gente introduziu ela devagar dentro do escritório. É o que a gente tem que fazer, é uma regra, vamos fazer ela da melhor forma possível, né? Eu penso dessa forma. E no começo a gente teve, não, desespero, vamos fazer isso, calma, vamos deixar para a gente sofrer na hora que a gente começar a executar, na hora que a gente começar a sentir, para não causar realmente a gente já tem tanta pressão interna, tanta pressão de processo criativo, etc. Então, seja, eu falei assim, não, vamos deixar para sofrer na hora que começar na hora que começar a questionar. Fizemos treinamento, procuramos 2, 3 treinamentos diferentes. Toda a equipe, os cursos que a gente fez, talvez um interpretava de uma forma, interpretava durante o curso, mudou algumas coisas. Então a gente tem... Hoje eu falo para a gente não sofrer na nova legislação. A gente segue a regra, a lei da base do produto e tenta achar os processos que a gente pode melhorar, né? Pensando dessa forma. E quando para procurar, a gente começou a informar no ano passado, em outubro, que ela falar antes e tal. Mas eu vou ser bem sincero, a gente está começando agora, esse ano. Ano passado, a gente teve 2 clientes que tem vários SKUs e está começando agora o trabalho. A Anvisa, a Anvisa e a BIA, que é a Associação das Indústrias Brasileiras de Alimentos, elas publicaram um documento direcionado às agências de publicidade, de propaganda. Esse documento chegou até vocês, Antônio? Vocês tiveram acesso? Alguma das empresas que vocês trabalham são filiadas à BIA? Não sei se ele vai me ouvir, né, Carol? Parece que a conexão dele não está muito bacana. Até o áudio dele estava picando um pouquinho. Vamos ver se restabelece. Qualquer coisa a gente chama ele de novo. Oi, tá ouvindo a gente, Antônio?
Você ouviu a pergunta da Josi? Deu uma travadinha aqui. Agora Estão me sim, escutando tinha bem, dado não? uma travada. Você ouviu a Josi perguntando a respeito do documento da Bia? Eu ouvi, eu ouvi. A gente está seguindo o documento da Anvisa direto, né? A gente foi para outro lado, não. Certo? Eu não sendo, não conheço a base da orientação assim direta. A gente foi mesmo no segmento da Anvisa e a gente está deixando, vamos falar assim, uma interpretação do nosso cliente. A gente está como guia dessa orientação, mas a responsabilidade da estruturação, ela, no que a gente defende, ela tem que ser da empresa, né? Então, por exemplo, talvez não segue uma interpretação, todos são iguais, né? Mas, assim, até uma coisa que aconteceu essa semana, muito legal, que a legislação fala que a lupa tem que estar no meio da embalagem para cima. E a lupa na embalagem no topo. Aí a cliente mas no topo não pode, tem que ser do meio da embalagem para cima. Aí eu disse, mas como assim no topo não pode? No meio da embalagem para cima é o topo. Não, mas não falou que não pode ser no topo. Aí essa empresa defende dela orientada dessa forma e foi feito dessa forma. Outras empresas já colocam tudo no topo, é o meio para cima. Certo? Eu estou tentando equilibrar esse pedido para não criar o desgaste mesmo e tentar fazer o melhor design em cima disso. Vocês querem? Oi. Ficou ruim agora no final da sua fala aí. Você estava explicando a diferença do que alguns entendem que o topo é do meio para cima, outros entendem que. Quer que eu saia? Tenta desconectar e a gente te chama de novo, pode ser? Tá, eu te chamo de novo. Vamos ver se melhora um pouquinho a conexão. Pessoal, se vocês também tiverem perguntas, alguma dúvida, aí vocês vão escrevendo para nós que a gente pergunta, viu? Sabe a gente também tá o que eu quero falar com ele, Josi? E aí você me ajuda a lembrar, porque a gente começa a conversar aqui e acaba esquecendo. Até foi um post que a gente fez agora de noite, que saiu agora há pouco, no final da tarde, sobre o Ofício Circular 2, que são as do Ministério da Agricultura, que são as para justificar e explicar para o consumidor as expressões premium, reserva, especial, gourmet e tal, que o pessoal vai ter que ou explicar e aí ser justificável o uso dessas expressões, né? Ou então retirar. E isso, assim, às vésperas, faltando outubro, nós estamos no mês, faltando 8 meses, né? 7 meses aí, para poder ter essa virada total aí de chave. Então, assim, de certa forma, em alguns casos, é mais uma adequação que vai ter que ser feita em algumas rotulagens, porque até então estava tudo bem, podia, era só anexar um documento lá no PGA Sigcif, e agora já não é tão simples quanto parecia antes. E aí, é mais serviço para a equipe do Antônio, porque além de atualizar a nova rotulagem, eles também vão ter que atualizar isso aí. Esse outro aspecto, se ele já começou a receber isso aí. É bem recente, tem um monte de gente que ainda não se atentou, se ligou para isso, mas, pessoal, não pode perder o timing, tá? Não dá para perder. Ontem eu recebi até do Rodrigo, acho que ele entrou aqui, ele é médico veterinário aqui, da inspeção do CIF, e ele compartilhou comigo também esse material, se ele estiver nos ouvindo, ele também, né, pode dar aí também a opinião dele, porque é uma novidade que está saindo do forno também, né? Melhorou, gente? Tá melhorando bem. Acho que você foi num lugar que o sinal tá melhor, né? Não sei. Vamos tentar, eu mudei minha rede. Ah, tá. Você sabe que você deve estar no Wi-Fi aí agora, mas você sabe que aqui em Barbacena ontem a gente estava, eu pelo menos fiquei zero sinal de vivo quase que o dia inteiro. Foi bem complicado, só o do Wi-Fi mesmo. A gente estava falando, Antônio, você estava falando da questão da diferença de interpretação de um cliente para outro, e aí você deu o exemplo da questão da posição da lupa no painel frontal, que na legislação diz que é na parte superior.
do painel principal. E aí as pessoas às vezes entendem, mas é no meio, é para baixo, é para cima, e que às vezes você orienta o cliente, mas o que vale, a responsabilidade é dele, então a decisão final, afinal de contas, onde vai ser colocado isso acaba sendo dele, né? Você até opina. A gente segue a regra, a gente não deixa sair da ação, mas chega a um ponto, o fiscal que aprova, regional, ou algo do tipo, ou o treinamento profissional teve, ele traduz de uma forma que a gente respeita, né? E, afinal de contas, a responsabilidade é do P&D, é da empresa. Uhum. Da empresa que assinou, né? Vamos falar assim. Então, a gente respeita, mas a gente briga muito pelo design, né? A posição não ficou legal, a gente briga. A meditação comigo toda é para brigar pelo projeto. Não sabe. Tô picando, né, gente? Tá chovendo em BH? Tá chovendo. Então é por isso Deixa eu dar um também. tour pelo A escritório. internet deles é pior. Aqui não chegou a chuva. O Tomás está dizendo que o som está ruim. Na verdade, o sinal do Antônio não está muito bom, pessoal, porque provavelmente por causa da chuva lá. Eu já desconfiei que estava chovendo. Está sofrendo. Minas, para quem é de Minas sabe do que eu estou falando. A gente está sofrendo. Chapecó também, né, Josi? Essa semana sofreu bastante com chuva aí. Mas bem menos, assim, são pancadas de verão, mas aí elas vêm, a gente não tem como prever, e aí elas vêm um pouquinho fora do normal. Até pela onda de calor que tá fazendo aqui, né? Porque aí tá 31 graus, né? E aqui não tá. Nem sei quanto tá aqui, mas não tá calor, tá até meio fresco. Vamos ver se ele vai. A gente pede desculpa, porque também é a primeira vez que o Antônio tá fazendo live. É novidade para ele também, então ele também tá aí se adaptando aí com a tecnologia. E a gente contar aí, né, realmente com a internet, às vezes a gente tem esses desafios, mas a gente vai se organizar aí. E não sei, Carol, se quer tentar derrubar ele de novo e a gente chama novamente, porque agora eu não sei se eu consigo derrubar ele, sabe? Eu acho que ele sai só. Mas assim, eu não sei se eu consigo ser mal educada. Eu acho que não. Aí, gente. Agora a Josi que ficou ruim, mas aí vamos aproveitar a nossa. Acha que... eu acho que a internet de todo mundo não tá muito boa, viu? Mas a gente tem internet boa, não sei motivo. Enfim. Então, desafios, né? Deixa eu... funciona o dia inteiro, gente. Pois tá cansada também. Mas aí você estava falando a questão da responsabilidade. Então, eu entendi bem assim o posicionamento da OBA, né? Vocês dão aquele toque, mas não, é aquela história, né? Não tem como você discutir com o cliente. Nossa, vai fazer do jeito que eu quero. E é bem por aí mesmo. A gente depende do design, vamos falar assim, mas a gente tem que seguir o caminho, né? A regra tem que ser bem clara. A gente tenta o máximo orientar, a gente discute, trilha um caminho, tenta uma aprovação e assim sucessivamente, né? Mas eu gosto de falar assim que a regra é da empresa, assim, a empresa tem que conferir, né? Eu costumo falar assim, quem que é o responsável financeiro do projeto? É a empresa, então alguém responsável dela tem que me dar ok para essa orientação. A palavra final, né? A palavra final, a aprovação final. Aqui dentro do escritório a gente tem um processo muito legal, vamos falar assim, a gente é uma empresa, eu julgo ser uma empresa muito organizada, com muito processo, a entrada do projeto, a execução, data de entrega, respeitar esses limites todos. E a aprovação do cliente é uma etapa dessa, né? Quando o cliente aprova o projeto final, depois ainda passa no redator, no revisor, para depois sair com o projeto de arte final. Então a gente tem um processo longo de construção. E, sem sombra de dúvida, o cliente é o grande responsável. É um trabalho em 4 mãos.
Uhum. Agora, deixa eu, enquanto aquela hora que você saiu para voltar para ver se melhorava, eu tava puxando com a Josi para a gente não esquecer de falar. Na semana passada, Antônia, eu não sei se algum cliente já te deu essa letra, mas na semana passada o Ministério da Agricultura publicou um ofício falando que embalagem, produtos que tenham na sua embalagem, seja parte da marca, né, compondo a marca ou por qualquer coisa, as expressões gourmet, especial, reserva, para você ter o direito de usar isso, você vai ter que justificar tecnicamente por que aquele produto é daquele jeito, diferente de outros do mesmo tipo, ou então você vai ter que tirar. Alguém já te contou isso? Na verdade, de novo, falando da comunicação em si, né? Eu acho que o grande desafio da nossa empresa e todos nós como comunicadores é passar a mensagem de uma forma única, né? Unificar essa mensagem, né? E a gente tem texto da Anvisa, texto de legislação nossa, que ela fala de uma certa forma que uma embalagem ela não pode influenciar o consumidor, certo? Mas como que a gente faz? Uma embalagem não pode influenciar um consumidor. O design serve para esse poder de influenciação, né? A gente trabalha com isso, como influência do consumidor, para influenciar o consumidor. A marca existe para representar o nome, representar uma empresa, as características do seu produto, o posicionamento da marca, né? Então, a parte de algumas legislações fala que a embalagem não pode influenciar o consumidor. E quando a gente fala o gourmet, o premium, são termos técnicos que acabam influenciando. Então, tem essa colocação. Algumas categorias de produtos, a gente puxa no cabinho de guarda-chuva, que eu costumo falar, essa é a linha premium, essa é a linha gourmet do meu produto, né? Ele tem explicação, mas ele também pode ser considerado como uma marca, né? Mas agora, mesmo quando considerar a marca, vai ter que vir explicado na embalagem, no rótulo. Por que ela então, por exemplo, se eu tenho uma mussarela premium, eu vou ter que colocar uma explicação no meu rótulo de por que eu chamo ela de premium. Porque tem algum ingrediente diferenciado, porque tem alguma etapa do processo diferenciado, porque mussarela é mussarela. A minha é premium, essa é premium por quê? E aí esse ofício traz isso. Então, num cenário que até outubro a gente tem que estar com toda a legislação nutricional, toda a rotulagem nutricional adequada, veio mais essa agora. Para quem tem produtos com essas chamadas, mesmo que seja uma linha, sei lá, o doutor Leandro está colocando, a questão não é influenciar como forma de levar ao engano ou criar uma expectativa de qualidade que não existe, exatamente. Quando chama, sei lá, a linha dos queijos premium, ela é premium por quê? Então, explicar para o consumidor, melhorar a comunicação. Ó, esta linha é premium por causa disso. E aí, essa informação agora tem que chegar ao consumidor. Então, é mais uma mudança para quem tem essa linha. Então, vai ter que adequar a legislação, a rotulagem nutricional e, para esses produtos, colocar isso. Então, assim, é a história do tempo, pessoal. Tá passando. Vamos lá. E isso é legal, Carol. Vamos falar assim, se tornando mais transparente, né? É uma coisa que a gente defende muito dentro da Albar. Eu não tenho vergonha se meu produto é bom, se meu produto é ruim. A gente não precisa ter vergonha desse posicionamento do meu produto. Se uma empresa produz um produto de menor qualidade do que a outra, tem mercado para todo mundo, desde que a gente deixa claro essa informação, certo? E o design traduza isso. Uma das etapas do design de embalagens é conhecer o produto que a gente está desenhando. E o maior talento do design é tirar desse produto atributos comerciáveis, que sejam comerciáveis, certo? Eu posso ter uma mussarela simples, de uma forma mais com preço mais em conta. Não acho justo a gente colocar que ela seja uma premium de melhor qualidade. Então, isso a gente sempre orienta os clientes, até mesmo porque o design de embalagem, eu brinco muito com meus clientes também, que, por exemplo, a primeira compra a gente garante. A gente tudo público e tudo mais. Então, o impacto da primeira compra a gente garante. A segunda é a qualidade do produto. A recompra é que garante a indústria, o faturamento, né? As contas que a empresa vai pagar. E aí isso é a obrigação dela, né? Exato. E
a gente coloca, vamos imaginar assim, vamos imaginar uma embalagem toda rosa, uma linha de sorvete rosa choque, chamando a atenção, gritando. Uma estratégia, fazendo uma cor que não tinha no mercado e tudo mais. Aí eu comprei. Caro o preço. Nossa, embalagem diferenciada, tal, caro. Aí eu experimentei. Aí eu não gostei. Eu falei assim, não Ou compre então eu embalagem achei a rosa mesma coisa do resto. choque. Não compre embalagem rosa choque. Sabe? Fixa. Então, ou E seja... eu acredito que a decepção é até maior, né? Porque você acaba gerando uma expectativa extra sobre aquele produto e a tua decepção e a tua frustração é maior. E aí você acaba dizendo pro teu... Que é o que o doutor olha, Leandro falou. Não é nem a questão de induzir, é questão de criar uma expectativa falsa. É prêmio porque, mas essa mussarela é igual às outras. Por que estão chamando de prêmio? Porque eu queria um produto prêmio. E é interpretação, né, gente? Vamos falar assim, isso a gente orienta muito os clientes. Um trabalho que a gente faz aqui é a organização de portfólio, que a gente chama, né? A gente tem uma marca mãe, e essa marca mãe tem os filhos, as famílias de produtos. Dentro dessa família pode ter um produto mais popular, um produto mais premium. Certo? Então, organizar essa persona dentro das marcas para o consumidor final é muito legal, é um trabalho muito importante. E desde que a gente seja verdadeiro, né? E eu vou te falar, eu tenho aqui no meu portfólio de clientes mais de 500 clientes ativos e eu não acredito que eu me lembre de cabeça de nenhum que posiciona de uma forma mentirosa o seu produto. Certo? Mas mesmo quem não se posiciona... E aí o desafio é justamente esse, entendeu? Eu acho que esse ofício, ele vai separar o joio do trigo. Eu acho que a gente vai ter a grata surpresa de ver que a gente tem muito mais trigo do que joio, inclusive, tá? Mas é um desafio, porque... E aí, vamos jogar a responsabilidade para vocês, times de criativos. É mais uma informação que vocês vão ter que colocar no rótulo. Vocês vão ter que sucintamente, mas de forma clara, explicar para o cliente o porquê daquilo. Mas isso é legal, isso a gente já faz isso, por exemplo. A gente já... Quanto mais informação... Não existe o certo e o errado, né, gente? Vamos falar assim, nesse mundo existe uma estratégia que ela posiciona de performance de uma forma diferente que a outra. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar o verso das embalagens. Verso para quê? Para contar a história da empresa, contar a história do proprietário, contar a história de uma origem. Isso gera lado emocional, isso gera envolvimento, né? E gosto muito de trazer, falando sobre qualidade dos produtos, atributos, que gera o lado racional do projeto. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma embalagem de café. Uma embalagem de café que é colhida por um produtor que produz 100 quilos por ano, no alto de uma montanha, no interior de Minas, latitude, longitude. Cara, se a gente não informar isso para o consumidor, isso pode ter uma característica de quem ama café, de quem gosta de café, e fala assim, eu nunca tomei um café dessa região, deixa eu experimentar. Certo? Então, isso é um atributo comercial forte, né? Tinha um cliente nosso aqui, que ele tinha uma fábrica bem pequenininha, e quem produzia, vamos falar assim, quem produz o produto dele é a família dele. E ele estudou a família dele toda com a produção do produto. Então a gente resolveu contar essa história na embalagem. E deu engajamento, deu muito envolvimento, né? Essa história sendo verdadeira, sendo clara, não gera dupla interpretação. Isso é o que a gente tenta, isso é o que eu defendo, assim, no dia a dia nosso. Minha equipe toda defende muito isso. E gosta, né? Eu acho que a honestidade, ela é muito elegante, né, gente? Exatamente, vamos falar assim. Uma hora a gente descobre, né, Carol? Vamos falar assim. Máscaras caem, como diz o povo da TV, né? O doutor Leandro comentou aqui agora, e sem você saber, ele escreveu antes de você falar e você deu um exemplo, né? O doutor Leandro comentou que, por exemplo, a obtenção da matéria-prima para a fabricação de lácteos de uma maneira diferente, com regras de higiene, né, um produto diferenciado, ele tem um valor agregado e isso pode ser uma justificativa para ele ser premium, para ele ser reserva. Então, muitas vezes, por isso que eu disse que não a gente vai ver que a gente tem muito mais trigo do que joio, que não é simplesmente escrever uma palavra e que o consumidor é bacana que ele saiba disso, principalmente
em tempos de redes sociais espalhando terrorismo por aí, né? A indicação geográfica atualmente leva à agregação de valor também. O doutor, você deu o exemplo do café e o doutor Leandro está complementando aqui. Chocolate é muito Já é, né? brasileiro, né? Café, chocolate, esses produtos eles têm se destacado muito, né? Em relação a essa questão. No universo dos laticínios, a gente trabalha, eu devo atender uns cerca de 60 laticínios. Tá? E dentro desses 60 laticínios eu tenho um produtor de 1 milhão de litros dia e tem produtor de 15 mil litros dia, Você 10 mil litros dia. produtor de 5 mil litros dias, o meu cliente. Deus de 5 litros a dia, 7. eu queria falar que eu tenho um pouco maior e um pouco menor, né? E desses menores, por exemplo, a gente consegue tirar tributos muito comercial da estrutura. Eu tenho uma fazenda que a gente atende, tem outros clientes particulares, por exemplo, o gado dele é só gado GERS, certo? O gado GERS tem um teor de gordura maior, né? Então, isso é um lado que a gente explora em cima do projeto, que aí dificulta um laticínio maior fazer. Tem outro que é o leite tipo A, fazenda própria, e aí vai conduzindo a história, né? É um universo bem legal. A honestidade, a história, quando honesta, ela é elegante, é justa e ela é aliado tanto do consumidor quanto da indústria. E eu acho que da sociedade toda, né? Ter acesso de informação. Agora, me fala uma coisa. Você, enquanto consumidor de alimentos, tá? As informações nutricionais, você provavelmente quando você pega hoje já está mais claro para você até por osmose, como a gente fala, né? Já viu tanto que já até aprendeu. Você está falando de gado, sua formação é designer, você está falando de gado, GERS, gordura de leite, hello, né? Mas assim, já aprendeu por osmose até. Mas você acha que, na sua opinião, assim, ainda tem coisa que poderia ser um pouco mais clara? Que a gente ainda poderia estar usando uma linguagem mais acessível para o consumidor? Eu acredito. Eu acredito. Vamos falar assim, a tabela nacional, eu acho que ela é muito bem resolvida. Eu acho que ela é clara, ela é objetiva. Eu acho que a gente tem uma parcela cada vez maior de consumidores que buscam informação na tabela nacional. Na lista de ingredientes, a ordem de ingredientes maior para o menor. Essas informações, assim, elas já são claras para uma boa parte de consumidor. Até eu, Antônio, como consumidor, e talvez a minha equipe toda como consumidor, acho que não consegue entrar nesse universo, porque a primeira coisa que a gente pega uma embalagem, a gente começa a analisar, ver verso e etc. Né? Eu adoro o supermercado, se deixar eu fico o dia inteiro rodando no supermercado. Mas, vamos falar assim, o painel frontal, quando a gente fala, por exemplo, gordura saturada, tá? Alto teor de gordura saturada, assusta, né? Vamos falar assim, talvez a gordura saturada nele, eu tenho um cliente, por exemplo, do universo vegano, que é alto teor de gordura saturada, mas a gordura saturada é 100% do coco, certo? Será que essa gordura saturada, ela é igual à gordura saturada de um outro produto? Sabe? Vamos falar assim, o que é a gordura saturada? Será que alguém que está na live com a gente sabe o que é uma gordura saturada? Sabe? Então, essa não adianta a gente falar gordura saturada, mas a gente não sabe o que é, talvez a gente assusta, né? A gente tem um alto teor de açúcar. Aí tem produto que, naturalmente, ele é alto teor de açúcar e ele nasceu como alto teor de açúcar. Por exemplo, um doce de leite. Talvez ele nasceu com teor de açúcar. E se a gente não fizer, na hora que a gente aplicar a lupa, a gente não formar que o sabor é o mesmo, a embalagem, nova embalagem, mas com sabor igual de sempre, vamos falar assim, a gente compra um doce que a gente comprou a vida toda. Aí agora imagina e hoje a gente está achando que... Ele coloca alto teor de açúcar e fala, vai mudar a receita, sabe? Já começa a ter um questionamento. Aí, de novo, é a falta de comunicação. Acho que devia ter incentivo maior de publicidade, propaganda explicando essa lei, essa regra. Se a gente tivesse mais essa comunicação dentro da união dos mercadistas, explicando essa nova característica, campanhas explicando essa característica, televisão, rádio, eu acho que assustariam menos, né? Mas também concordo que as indústrias exageram o teor de açúcar, exageram o teor de... Então tem que regulamentar isso sim. Dá para todo mundo fazer um pouquinho, né? E você sabe que, assim, às vezes eu fico olhando...
a gente meio que foi favorecido, a indústria de lácteos, em alguns pontos. Porque você pega lá uma das exceções de aplicação da lupa, da rotulagem nutricional frontal, são queijos, desde que faça parte dos ingredientes obrigatórios. Então, por exemplo, eu tenho queijos que numericamente, quantitativamente, tem a mesma quantidade de sódio, mas um vai ter lupa e o outro não vai ter. Por quê? Porque no RTIQ está escrito que tem cloreto de sódio obrigatoriamente e o outro não tem. Então fica uma coisa meio confusa na cabeça do consumidor, eu acho. Isso aí é justo? Se a intenção da lei é consumir menos o sódio, entendeu? Se a intenção é consumir menos o sódio, então... São ajustes que eu acho que vão acontecer, mas hoje, ao pé da letra, está acontecendo isso. E é justamente por causa dessas exceções é que acaba gerando... Não estou te ouvindo, Josi. Será que está entrando ligação? Mas eu tava... Aí agora? Agora sim. E é justamente por causa dessas exceções e desses nuances, desses pormenores da legislação, que ainda geram uma certa desconfiança por parte do consumidor. Esses dias eu e a Carol estávamos numa live e aí o pessoal estava dizendo, mas vocês estão defendendo a indústria de alimentos. Não se trata de defender, eu acho que a gente está aí numa legislação nova, com muitas coisas acontecendo, a gente está todo mundo de olhos abertos, aprendendo junto, e aí discutindo mais sobre o tema. Eu acho que organicamente a gente vai começar a falar mais sobre isso. Falar mais sobre gordura saturada, falar mais sobre sódio, sobre açúcares adicionados, e cada vez mais as pessoas vão ter a sua livre escolha em relação aos alimentos, né? E esse é o objetivo. Acho que a gente não gosta, né, de taxar nada como bom ou como ruim, assim como tu mesmo disse, né, Antônio? São estratégias, né? E a gente está aqui para levar esse ponto de vista dos dois lados, né, para o consumidor. Concordo. E eu acho que a questão do dinamismo, a legislação ainda vai mudar, sabe? Eu acho que ainda vai... As mudanças, a gente fala muito, é tudo muito dinâmico, né? Tem uma pessoa aqui que pediu para você falar um pouquinho como fazer a transição da embalagem antiga para nova. Eu estou entendendo que ela quer saber justamente no ponto de vista de não impactar tanto para o seu consumidor. Você deu o exemplo do doce de leite. De repente a pessoa comeu meu doce de leite a vida inteira e agora apareceu muito açúcar, vai matar todo mundo. O que seria uma estratégia, uma dica que você tem aí para a pessoa fazer essa transição sem muita dor? Pode fazer uma propaganda? Pode. Contratar o bar? Eu acho, justo. Mas a gente viu... Qual linha de produto é o dela? Você consegue... O perfil que perguntou é o Canil My Dog, mas eu estou imaginando que tem alguma coisa com a área de alimentos aí também. Brincadeira falando de contratar o bar, mas eu acho que... Mas pode levar a sério também, tá, gente? Mas o recurso do buscar um profissional, analisar o portfólio, analisar a carteira de cliente, analisar a estrutura dessa empresa, eu acho que é uma solução muito legal, que ela vai encontrar, dentro desse caminho, encontrar possibilidades, né? A legislação chegou e falou assim, adiciona uma lupa e adicione uma tabela nova e eu não posso falar que é prêmio, não posso falar que é isso, não posso falar que é integral, a linha de pães, não posso falar isso, tem que colocar o alergênico dessa forma. Então, ou seja, a gente parar para pensar tecnicamente, uma lupa, vamos colocar a lupa na frente, sabe? No verso, vamos colocar a tabela, mas e a estrutura do projeto? Vamos falar assim, e a estrutura, o corpo visual dela, a lupa, vai chamar mais atenção, vai chamar menos atenção? Na hora que eu chegar e desconhecer o produto, na hora que eu encontrar o produto na gôndola, falar que ele tem alto teor de açúcar ou de gordura, mudou a receita. Então, ou seja, a gente vai encontrar uma solução, sua agência, o seu design profissional, a pessoa vai encontrar uma solução em que vai traduzir de uma melhor forma o caminho do processo, né? O caminho dessa mudança. E eu tenho até um quadro na minha sala aqui, vamos ler assim, que é o talento de descobrir a característica única e comercializável de um produto é o maior dom de um profissional da área de design. Aí nós estamos aproveitando a legislação
talvez a gente possa usar isso como gatilho. A gente aproveita a legislação para reposicionar o meu produto, né? Para reformular esse caminho visual. Eu acho que esse daí conhecer o produto, conhecer meu consumidor, conhecer a estrutura da impressão que ela está sendo feita. Eu acho que esse é um caminho bem positivo. Sabe como eu chamo isso? Tem gente que fala, pegar os limões da vida e fazer uma limonada. Eu sou fina, chique, elaborada e gourmet, eu faço mousse de limão com todos os limões da vida, sabe? Porque realmente, eu acho que toda mudança, num primeiro momento, a gente sofre, e a de rotulagem não foi diferente, foi angustiante, mas quanta oportunidade de melhoria essa legislação está trazendo para a gente. Você falou um negócio bacana de se reposicionar no mercado, de melhorar a sua comunicação. Como você vai falar mais de perto com o seu cliente? Como você vai fazer o seu cliente conhecer? Principalmente, a pessoa agradeceu aqui, principalmente a gente que é da área de lácteos, eu acho que alimento é bom e ponto, né? A gente precisa comer para sobreviver. Nós não vivemos de luz, ainda bem, porque só tem chovido, inclusive. E assim, a gente não vive de luz, a gente precisa de alimento. Se eu vou comer vegano, se eu vou comer carnívoro, não interessa, eu preciso de alimento, eu tenho que ser grato pelo alimento que eu tenho e tal. E que bom que existem opções. Mas olha que bacana se eu consigo explicar para o meu consumidor os benefícios do meu alimento. A gente não precisa falar mal do coleguinha para o nosso produto ficar bom, sabe? Então, assim, vamos falar o que de bom tem no meu. Verdades, antes que o doutor Leandro puxe minha orelha, né? Só verdades, sem enganar, mas tem coisas boas que podem ser ditas. A honestidade com o consumidor, essa comunicação. Mal do mundo é a falha de comunicação. A gente briga com as pessoas, a gente fica de mal do coleguinha, às vezes por coisa tão boba, e a gente deixa de consumir alimentos por falha de comunicação, e empresas fecham, e pessoas perdem emprego, enfim, muita coisa acontece. Então, eu acho que parar devagar, né? Realmente, a mudança da legislação, ela é um desafio, mas ela é, acima de tudo, uma oportunidade para mudar muita coisa, para melhorar muita coisa, para as indústrias de alimentos assumirem uma posição melhor e diferente aí no mercado, né? Lá no nosso curso, a gente dá um exemplo de uma empresa mexicana, que lá no México já está há um tempo a legislação implementada, de uma empresa que teve que lançar o seu produto no primeiro momento, ali na mudança de legislação com a lupa, e depois ela fez uma campanha explicando realmente que ela reformulou o produto e que ela não precisou mais da lupa. Então, às vezes, também é uma estratégia você entrar com o seu produto da forma que ele é, e ao mesmo tempo ir melhorando ele, né? Usando de ingredientes mais saudáveis, que hoje a gente tem leques de produto aí no mercado disponível para melhorar. E aí sim, você diz, olha, a gente está aqui realmente preocupado com a tua saúde e a gente está mudando. A gente dá esse exemplo num vídeo lá, né, Carol? E a gente vê assim que é muito possível isso. Está acontecendo, isso acontece, está acontecendo com os clientes nossos. Por exemplo, os primeiros clientes que mexeu nas embalagens, a gente estruturou o projeto com a legislação. Na hora que chegou, não, a gente não vai vender, vamos trocar a receita. Vamos mexer no projeto, mexeu e tirou a lupa de frente. Isso da legislação, é para que as empresas se adequem a esse produto, dizendo, mais saudáveis, né? Então, a legislação é para isso, no meu ponto de vista, né? E, Carol, você falou uma coisa legal, se a gente falar a verdade, estruturar e achar esse lado comercializado do produto, fazer um investimento no profissional, mas, vamos falar assim, o retorno de venda, a gente tem dados aí que mais de 80% da decisão de compra é na gôndola, é no ponto de venda, é o primeiro impacto, envolvendo preço, envolvendo design, envolvendo percepção de produto, né? Então, ou seja, e não tem ruim de novo a conexão. eu vou ter que voltar para. Ô, Antônio, você não pode sair da live sem me responder uma pergunta. E ela é um pouco técnica, tá? Mas, assim, ó, responde aí com o que você achar que não, mas você sabe. A legislação, ela fala, né, da unidade tipográfica, que deve ser a altura das letras, né?
Esse é um ponto muito relevante, porque nós estávamos muito acostumados a receber o croquis do rótulo sempre tudo em milímetros, né? E aí a gente começou a fazer a conversão para ponto e a gente começou a ver que não estava batendo. E aí eu queria que você falasse um pouco isso, como que a gente, né, que vai receber um rótulo e que vai fazer ali um checklist. Eu sei que vocês já também fizeram esse trabalho, mas a gente brinca, né, que rotulagem, quanto mais a gente olha, parece que mais erro aparece, né? E aí, para que a gente, quando recebe um rótulo da gente, a gente também ajude, né, a conferir esses detalhes. Qual seria a melhor forma, né? Porque hoje você vê que tem uma N configurações, né, que a legislação deixou bem clara, e principalmente com uma linguagem que não é tão comum para quem trabalha na área de alimentos, que para vocês é. O que a gente fez aqui? Funcionou muito bem. A gente tá, como a gente tem um volume de trabalho significativo, a gente tentou padronizar, conversando com os clientes, padronizar o modelo de aplicação de informação nosso. Por exemplo, eu tenho arquivos das tabelas, arquivo das lupas, a gente desenvolveu uma tabela própria, depois se alguém quiser eu compartilho também, uma tabela própria, calculando o tamanho que a lupa deve entrar, medindo no painel frontal, certo? Para facilitar o trabalho. E dentro dessa estrutura, a legislação fala o seguinte, exemplo da lupa, tem que medir o painel frontal, e o painel frontal, se ele tiver menor que 35 centímetros quadrados, não precisa da lupa. Se esse painel tiver de 35 a 100 centímetros quadrados, a minha lupa tem que ter um tamanho X, certo? Esse tamanho X me dá uma tipografia de 9 pontos ou menor que 9 pontos, certo? Então, ou seja, como que a gente informa essa do projeto? Eu informo que a tipografia está dentro desse escopo, menor que 9 pontos. Eu não informo que ela tem 8,32 pontos. Certo? Eu não informo com ela que tem 7 pontos. Eu informo que ela tem menor que 9. Aí entra o trabalho nosso de afirmar que ela tem menor de forma. Na hora que imprimir, ela tem menor de forma. Garantir isso, né? Tem que garantir isso. Essa informação a gente está já trabalhando tem um tempo e ela está sendo bem... Está funcionando, certo? A gente estão aceitando. De novo, talvez na região sua, quem está pedindo esse fiscal ou essa estrutura que está pedindo essa aprovação, não aceite dessa forma. Mas não peça para mencionar o tamanho, fala que ela tem que ser menor ou igual a 9. Certo? Então, a dedução nossa é que a gente informar que a tipografia está dentro desse escopo de trabalho, aí eu informo o tamanho dela, certo? O tamanho dela também a gente informa, que ela tem 2 milímetros, 3 milímetros, certo? O tamanho a gente, mais fácil a gente informar medindo, né? Então a gente cria um gridzinho, aí a embalagem que a gente entrega, ela vai cheia de detalhes, puxando De tamanho, cota, né? cheio de cotas, que é assim, um trabalhão. E é muito detalhe, de vez em quando acontece de não colocar a medida correta e tem que voltar. E esse trabalho que eu acho que vocês devem viver esse desafio também, né? No passado a gente vinha sempre subindo no PGA, as unidades sempre em milímetros, né? Uhum. E agora, né, com esse novo posicionamento da Anvisa, me parece que a linguagem ficou mais forte como ponto, né? A gente está trabalhando milímetros ainda, vou ser Que dá para sincero. converter, né? Como a gente, quem vai nos aprovar, ok? Mas a gente fez, por exemplo, a posição da lupa, essa estrutura, quando o cliente pede para aumentar um pouquinho, a gente respeita a decisão dele. Mas a gente criou um código interno dentro do escritório que a gente recorre sempre ao mesmo código interno. Então, ou seja, todos os clientes nossos estão trabalhando a mesma estrutura, certo? Aí, a não ser que eles orientam de forma diferente, que também acontece. Aí a gente alerta, olha, isso não pede dessa forma, não pede dessa forma, é responsabilidade da autoridade sua, e aí a gente dá sequência dessa forma. Mas sem sombra de dúvida, ainda ele não entrou no processo de linha escala, está entrando agora, no começo desse ano está entrando assim, de uma coisa natural para a gente, né? Para o design, né? Para a minha equipe.
Josi, o Antônio não pode se estender muito com a gente, porque ele tem um compromisso que você entende bem, né? Eu queria que o compromisso viesse aqui com a gente, mas ele falou assim que não, que o cachê era muito alto, sabe? Que ele falou que assim, ia bombar a live se o compromisso estivesse aqui com a gente, mas que o cachê era muito alto, que ele achava melhor não investir agora. Mas, Antônio, eu só tenho uma última pergunta para te fazer, e aí é um conselho que eu queria que você desse para o pessoal. Quem não começou a atualizar a rotulagem ainda, qual é o momento de começar a arrancar os cabelos? Nunca. Arrancar o cabelo, não. Qual é Precisa o deadline total? Tipo assim, agora Não. tem que ir. Precisa esperar. Se eu falar assim, o conselho de quem não mexeu ainda é procurar informação do que ele tem que fazer, certo? Separar as informações, achar um engenheiro de alimento, achar um nutricionista, para fazer a reformulagem do produto, certo? Separar os dados, unir toda a informação necessária, para depois procurar um profissional já com os dados em mãos, certo? Por exemplo, dentro da OBA, hoje entra um cliente, já tem a estrutura pronta, já tem a informação toda pronta, eles pedem para aplicar a nova legislação. A gente deve ficar uns 3, 4 dias no projeto, aí depois ele tem que aprovar mais uns 2, 3 dias para refazer, para alteração, mais uns 2, 3 dias para fechar um projeto. Ou seja, 15 dias a um mês, eu acho que você fica no projeto. Não tem como fugir, mesmo falando assim, no cenário positivo, no cenário bom. Depois você tem que imprimir ele também. Aí a gráfica vai pedir mais 30 dias, 45, mais 60 dias. Então, ou seja, você tem esse gargalo. Mas se eu fosse falar o primeiro conselho, o maior conselho de todos, é estruturar de uma forma muito clara e objetiva o que vai ser feito no seu projeto antes de contratar um profissional. Porque senão o seu profissional pode acabar ficando mais caro, indo e voltando toda hora, sabe? Uma base de arquivo. Que é aí que começa a gerar o desgaste, começa a gerar o descabelar, né? Que você está falando aí, o cansaço. E aquele cenário... E o olhar viciado, né? E aquele cenário que a gente conhece muito bem. Se um cliente me demanda para trocar um X, eu troco o X. Aí ele volta para o cliente, agora é um Y, e vai e volta toda hora. Uma hora, alguém de fora vai falar assim, mas tem algo errado, a agência não é tão boa assim, ou meu profissional está desgastado, Então alguém de fora vai começar a questionar. Aí já começa a dedar o processo, né? Vamos falar assim. Então, se poder falar, se puder assim, dar uma dica, concentrar as informações todas, deixa claro o que a gente tem que fazer, para que depois a gente possa procurar um profissional sentar e fazer. E encaminhar, né? É isso aí. Seria isso um pouquinho, Carol? Seria exatamente isso. É questão de planejar o trabalho e começar, né, gente? Se lançar. Trabalho, comunicação, né? É o ato de comunicar e uma ação no final, né? É verdade. É algo que a gente defende muito, mas chega projeto de todas as formas, né? A gente está aqui para tentar ajudar. E entender o fluxo de trabalho, acho que é muito, muito importante. Cada empresa tem um fluxo de trabalho diferente um do outro, né? Mas essa legislação ainda, eu acho que ainda tem muita história para a gente conversar. Vamos falar assim, acho que vai vir muita coisa, muito, muito do projeto em si. E se a gente puder enxergar ela com olhos positivos, com a visão otimista, eu acho que já vai facilitar bastante. Acho que ainda aprenderemos e ensinaremos muito com essa oportunidade, viu? Estou bem confiante. Pessoal, muito, muito obrigada por vocês que ficaram aqui. A nossa internet não ajudou muito hoje, mas vocês tiveram paciência, ficaram. Eu vi que o pessoal entrava e saía. Obrigada mesmo. Antônio, muito obrigada pelo tempo. Obrigada à sua família por ter dividido esse tempinho seu, que era para conversar com eles, mas está conosco. E, Josi, obrigada a você também, tá bom? Gente, live gravada, dividindo com os amiguinhos, tá? Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Até mais, Josi. Prazer.